E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Começando aqui o Dar a Entrevista com o meu convidado de hoje, Renan dos Reis. Se E apresenta, aí, Renan. Daré? O Tudo Renan, certo? ótimo. E com você? Como é que tá a quarentena por Tudo aí? bem. Pô, tudo paradão, né? Tá complicado, né? E pensando É nisso, a gente vai verdade. começar então com essa série de entrevistas, ok? Pessoal, o Renan ele vai se apresentar, eu não preciso falar nada, mas acima de tudo, o Renan é formado em Direito, ok? Eu tenho o prazer de conviver com ele já há 16 anos de amizade, é um grande amigo meu. Ele vai esclarecer algumas coisinhas para vocês, tá? Pessoal, a primeira pergunta que foi é para ele se apresentar, falar onde é que ele fez faculdade, como é que você era no ensino médio. Então, dá uma conversada com a gente sobre isso daí, Renan. Bom, Daré, primeiro, obrigado aí pelo convite, dar um oi geral aí para todo mundo e dar os parabéns aí pela iniciativa. Achei muito legal a ideia, tomara que venham outros aí. Legal. Eu fiz o colegial em Bauru, estudei em Bauru até o colegial, na verdade, fiz o colegial no Colégio Fênix, que hoje não existe mais, O nosso e instinto. depois, é verdade, grande Colégio Fênix. Grande. E depois fiz um ano de cursinho no Dial, junto com você, inclusive. E, e depois disso, mudei de Bauru e fui morar em Londrina, no Paraná, onde eu fui fazer direito na UEL, a estadual de Londrina. Bom, lá eu fiquei 5 anos em Londrina, foram bons anos de estudo, assim, a faculdade foi muito bacana. Problemas, assim, faculdades públicas, acho que sempre tem, né? Sempre tem. Bons professores, professores não tão bons, mas no geral eu acho que eu saí com uma boa bagagem. Então, na verdade, eu fiz o colegial em Bauru e saí de Bauru depois de um ano de cursinho e fui para Londrina. Legal. E me fala uma coisa, durante o curso lá que você fez Direito em Londrina, você já pensava em ser procurador? Ou você queria seguir alguma outra carreira? Ou ainda quer seguir outra carreira? Como é que é, Renan? Então, é o seguinte, eu sempre quis concurso, na época da faculdade, né? Na verdade, antes até, eu nem pensei em prestar direito. Eu pensei em seguir relações internacionais, na época do colegial, né? Aí depois acabei mudando, fui para o direito e acho que foi uma boa decisão. Direito é um curso muito amplo, né? E durante a faculdade eu me interessei por concurso. Eu achava que era mais o meu perfil. E, na verdade, eu não tinha uma carreira específica na faculdade que eu pensava em seguir. Mas aí, depois de formado, que eu comecei a estudar, fui ganhando experiência assim, com as provas, mais afinidade com uma matéria e com outra, e acabei me interessando por algumas áreas do direito. E procuradoria foi uma delas, né? Legal. E durante a faculdade, como você estava fazendo, você gostava muito da magistratura, né? Eu lembro que a gente conversava e como é que é assim? Como é que você via como estudante de direito a magistratura? Pois é, a magistratura, assim, na faculdade é engraçado, no primeiro ano você pergunta, a maioria dos alunos quer ser juiz, promotor, alguns defensores, né? E eu também estava nessa lista, então também queria meu lugar ao sol aí dos concursos, né? É verdade. Mas com o tempo a gente vai desenvolvendo assim algumas aptidões, vai tendo mais ou menos como é que eu posso dizer, vai gostando mais de algumas matérias e você vai seguindo um caminho. A magistratura ainda não abandonei a ideia, acho que mais para frente vou voltar a estudar, talvez, não sei, mas hoje estou bem feliz em Campinas. Legal. E aí você me contou, bom, você está contando para todo mundo aí que você pensou em fazer concurso, certo? E depois de formado, como é que foi isso daí, Renan? Como é que foi, logo que você tirou, né? Eu lembro de ter ido na sua formatura, tal. Como é que foi o dia após a formatura? Na verdade foi assim, no quarto ano, no final do quarto ano da faculdade, direito são 5 anos, né? No final do quarto ano eu decidi prestar a OAB. E ainda sem saber o que ia ser, ainda estava no quarto ano, né? Ainda tinha mais um ano pela frente, e acabou dando certo. Passei para a segunda fase, e com isso eu acabei optando por fazer o cursinho no Damaso. Não me lembro se um mês de cursinho, entre a primeira e a segunda fase, né?
e deu certo. Acabei passando na OAB, ainda estava, acho que era fevereiro, se não me engano, do 5º ano. Então, eu tinha acabado de iniciar o último ano, então já me deu uma tranquilidade muito boa. Praticamente fiquei só cuidando do meu TCC e das aulas, né, da faculdade. Aí, depois que eu me formei, eu voltei para Bauru. Eu tinha essa intenção de estudar para concurso, eu voltei para Bauru. Então, foi uma opção assim, eu tinha a maior parte do meu tempo focada no estudo, mas eu também trabalhava em alguns casos como advogado, né? Trabalhava em alguns casos particulares e também eu era advogado dativo, que é o advogado nomeado pelo juiz na Justiça Federal. Eu tinha vários processos na Justiça Federal aí em Bauru e cuidava de todos eles, mas eu tinha, na verdade, a maior parte do meu tempo livre para estudar. Então, até posso dizer que eu sou um privilegiado de ter tido condição de focar bastante nos estudos, né? Certo. E conta aí mais um pouquinho sobre os estudos, né? Como é que era a sua rotina de estudos, Renan? Agora você falou que você pegava um processo ou outro, né? Mas conta como é que era essa sua rotina aí de estudos. Isso, na verdade, o foco era muito maior nos estudos, né? Eu tinha aí alguns poucos processos particulares e muitos na Justiça Federal, mas que não me davam tanto trabalho. Então, a primeira coisa que eu fiz foi definir um lugar que me desse estrutura para estudar. E eu encontrei em Bauru a biblioteca da USP. É um lugar que tem toda a estrutura, silêncio, mesas, assim, enfim, ar-condicionado. Então, eu ia todo santo dia na biblioteca da USP. Eu tinha na cabeça Isso, da USP. Eu tinha na cabeça um horário que eu tinha que cumprir, de segunda a sexta. Eu chegava pontualmente às 8 horas lá, voltava para minha casa para almoçar, e depois retornava para a USP 1h30, 2 horas, e praticamente um horário comercial, assim, que eu costumava fazer. E aí, saio de lá, da USP, às vezes, ou eu estudava um pouquinho em casa à noite, ou eu fazia os processos que eu tinha em andamento. Certo. Rei, conta pra gente como é que era esse psicológico aí nessa época, né? Porque, como você disse, você manter esse padrão é muito difícil, né? A gente sabe que não é fácil você ficar tempos e tempos estudando e não ter esse retorno. Primeiramente, eu queria saber o seguinte, quanto tempo você estudou até você ser aprovado hoje nesse concurso, que a gente já vai falar mais um pouco sobre ele, e eu queria que você desse, principalmente conversasse, assim, a dar a entender que não eram todos os dias que rendiam, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que você me contava. Conta mais um pouquinho pra gente sobre isso daí, por favor. É verdade. Na biblioteca, era assim, você tem toda a estrutura, condição para você estudar, só que, eventualmente, o seu corpo, a sua mente não rende o que deveria. Então, tem dia que eu saía da biblioteca muito satisfeito com o meu rendimento do dia, mas tinha dia que não. E isso acho que é natural de qualquer pessoa, né? Tem altos e baixos de rendimento de estudo, né? Então, eu tinha muito isso mesmo. Com relação ao psicológico, estudar é um desafio muito grande, porque eu decidi fazer o seguinte, logo que eu voltei para Bauru, eu fiz 1 ano de cursinho. E nesse 1 ano de cursinho, eu vi que eu estava me sentindo meio preso, assim, e eu decidi estudar por minha própria conta. Comprei os livros e decidi estudar sozinho, sem aula, né? E é uma dificuldade, é um desafio, porque é você contra você mesmo, Exatamente, né? Você tem que ter um senso de disciplina, de autocontrole mental, né, muito grande. Então, não é fácil. Mas, assim, também você tendo disciplina e no meu caso, fixando horário, tendo noção das matérias, dividindo um calendário e se preparando, eu acho que também não é nada cargo lá na Câmara de Londrina. Eu estava durante a faculdade, eu prestei essa prova e fui aprovado. Eu tinha acabado de voltar para e eu até fiquei na dúvida, falei, e agora, vou para lá ou não? E aí eu optei por não ir. Eu optei por ficar em Bauru estudando. Acabou que eu consegui passar para analista da Justiça e depois procurador de Campinas, né, que é o cargo que eu ocupo hoje. Foram anos de estudo, eu fiquei, até ser aprovado em Campinas, foram 4 anos de estudo.
né, dentre a formação, né, na faculdade. Eu fiz 2 pós-graduação, essas outras aprovações, mas até Campinas foram 4 anos. E o pior não é nem isso, o pior é que depois da aprovação, levou um tempo ainda para eles chamarem. O concurso aqui foi muito demorado, assim, teve alguns problemas. E essa foi, acho que, a pior época, assim, que você está aprovado, mas ainda não foi chamado, né? Mas era mais ou menos essa minha rotina, assim. Eu lembro bastante quando você passou e a gente conversava, né? Nós, entre os amigos e tal. E me conta o seguinte, bom, momento que você foi aprovado, né? Deve ser uma alegria imensa, mas conta pra gente assim, eu, por exemplo, você já me explicou várias vezes, mas eu queria que explicasse o que faz o procurador, né? A gente sabe que os salários de carreira para advogado, eles são muito atrativos, né? Ninguém precisa esconder isso, é bem atrativo. Mas não só por isso, né? Porque você tem que gostar da profissão. Não adianta você ser aprovado num concurso que você vai ganhar milhares, né, de reais e não ter um retorno, assim, digamos, profissional. Eu queria que você contasse, então, para a gente isso. O que faz um procurador? Legal. Primeiro é bom destacar isso mesmo que você falou, viu, Daré? O principal é até um pouco clichê falar isso, mas você tem que estar satisfeito com que você se formou e trabalhar na área, porque você não vai. As pessoas pensam muito no salário, mas se esquecem que vão trabalhar talvez 30, 40, sei lá quantos anos com essa matéria. Então você tem que estar satisfeito com o que você está fazendo, né? E, bom, eu sou procurador do município de Campinas. O que faz um procurador do município? Ele é basicamente um advogado público. Ele é advogado da prefeitura de Campinas, no meu caso, né? Então, aqui a gente tem vários tipos de demandas, né? Então, por exemplo, desapropriação, que é uma hipótese em que o poder público ele retira a propriedade mediante indenização. Nós temos aqui, por exemplo, fornecimento de medicamento, muitas ações contra o município para fornecer medicamento. Eu, especificamente, eu trabalho hoje né, num setor chamado execução fiscal. A execução fiscal, ela trata basicamente, assim, de maneira bem rasa, né, trata da cobrança tributária aqui do município de Campinas. Então, IPTU, a pessoa recebe todo ano o carnezinho, né, a pessoa que deixa de efetuar o pagamento tem um procedimento interno aqui e depois isso se torna um processo judicial. E aí os procuradores do município que acompanham esse processo, né? Então, basicamente é isso. Nós somos advogados do município. O nosso único cliente é o município de Campinas. Que legal, que legal. Bom, Rê, eu acho que a gente já está chegando ao fim aqui da nossa conversa, né? Deu para esclarecer bastante coisa, principalmente sobre como é que foi sua trajetória, o que você faz atualmente. E eu queria que você dissesse sobre os dias atuais, como é que são suas perspectivas que você tem aí para sua carreira, o que você quer fazer. Conta para a gente aí mais um pouco sobre isso daí. O áudio deu uma travada, mas eu acho que eu entendi a pergunta. Você conseguiu agora? Tá me ouvindo? Nos dias atuais, né? O maior desafio que eu encaro aqui é o volume de processos. Nós temos uma quantidade absurda de processos, né, aqui em Campinas. E então acho que o maior desafio é esse, é tentar limpar esse estoque de processos e dar maior efetividade no caso do setor que eu trabalho, nas cobranças, né? Então, basicamente seria isso. Eu acho que tinha mais alguma coisa que eu não consegui ouvir muito bem. Se você puder repetir. Quais são as suas perspectivas futuras agora? Ah, tá. Então, bom, tenho a carreira aqui, ela tem vários níveis dos procuradores, né? Então, existe um crescimento na carreira que leva tempo, por tempo e merecimento, né? Mas eu ainda não sei se eu paro nesse concurso, se eu volto a estudar, mas no momento eu não estou estudando. A gente tem uma demanda aqui de processos muito grande, então eu tenho me dedicado bastante aqui ao trabalho e acho que basicamente é isso, assim. Mas estou bem feliz aqui com o cargo. Acho que para quem está vendo e pensa em fazer direito, se interessa, é uma carreira legal e acho que as pessoas podem se interessar e procurar mais até sobre as carreiras que dão possibilidade, né? Legal, legal. Renan, eu agradeço muito de coração esse projeto piloto que a gente está fazendo aí. Espero que você venha conversar mais vezes aí com a gente, tirar outras dúvidas, beleza? Pô, sem dúvida, cara. Obrigado e parabéns aí pela iniciativa. Um Valeu, abração para todo mundo. valeu, grande abraço.